Oi gente, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu tenho utilizado o meu planner de 2026. Para esse ano eu escolhi o Kimball Wix, esse modelo perfeito que imita o Rubonite. E eu vim conversar um pouquinho pra vocês sobre como tá sendo utilizar ele até esse mês de junho, né? Estamos na metade do ano. Falar um pouco sobre os pontos positivos, os pontos negativos. Esse caderninho eu comprei na AliExpress e, por incrível que pareça, saiu pela bagatela de R$ 26, gente. A capinha foi 10, né? Ele não vem com essa capinha transparente, você compra a parte, mas o caderno eu paguei apenas R$ 26. Inclusive eu achava que nem ia vir nada, mas ele chegou todo certinho, todo bonitinho. E até agora tem sido uma experiência bem diferente, tá? Eu venho de sistemas, principalmente de Bullet Journal, é o principal sistema que eu utilizava para me organizar. E aí eu decidi testar esse ano o Kimball, justamente pela minha fanatice pelo Rubonite. Ele foi escolhido nessa cor, azul clarinho. Esse cardzinho da Hello Kitty tá só por dentro da capa. Tá só literalmente encostado aqui na capa. Abrindo aqui ele, eu geralmente sempre guardo um post-it com as metas do mês. Então são coisas que eu preciso lembrar para ir distribuindo durante as semanas. Aqui tem uma polaroidzinha. Ele tem esse suportezinho que geralmente as pessoas guardam, né? Algum cardzinho, fotos, enfim. Aqui tem uma frasezinha motivacional, bem linda. E aí vai começar o nosso planner, né? Começa aqui com o calendário, tem um calendário de 2025, 2027 e o de 2026. Em seguida, nós temos essa visão anual. E aqui, gente, eu não vou fazer muita comparação com o Rubonite, porque eu não sei exatamente o que tem no Kimball que não tem no Rubonite e vice-versa, tá? Vou falar mais desse sistema que eu tenho utilizado aqui com vocês. Na visão anual, gente, eu tenho basicamente distribuído informações para depois realocar para o meu mês. Então aqui são coisas que já estão meio que definidas ou que ainda não tem uma data muito bem definida assim, como por exemplo, aqui tem aniversários, tem feriados, são coisas que já estão definidas, mas aqui, por exemplo, ó, comprar presente para minha mãe, que é uma coisa que eu não sabia exatamente qual dia que eu ia fazer. Eu sabia que em fevereiro eu iria apresentar meu TCC, mas eu também não sabia o dia, então eu fui meio que organizando aqui para depois jogar para minha visão mensal. Então, geralmente aqui eu coloco aniversários, feriados, acontecimentos, tipo, mudei de emprego, comprei um celular novo, formatura, essas coisas. Aqui, que é basicamente onde a gente tá agora, né? Também tem bastante aniversário, os feriados, aqui tem viagem, enfim. Aqui tem, por exemplo, uma anotação que eu fiz que eu vou, durante esse mês de julho, trabalhar manhã e tarde, porque no meu trabalho, geralmente eu trabalho tarde e noite, que eu trabalho em uma faculdade, e o setor administrativo nesse mês, né, como não tem demanda na faculdade pela noite, porque os alunos estão de férias, o setor administrativo fica no horário comercial normal. E aí eu gosto de anotar essas coisas, assim, mais pontuais mesmo. E aqui já começa o caos do mês. Gente, assim, já começando a falar um pouco sobre o que eu não gostei no Rubonite, no Kimball, desculpa. Essa visão mensal dele, os dias, eu vou pegar uma aqui em branco pra mostrar pra vocês. Os quadradinhos, eles são bem clarinhos. Aqui já tem coisa aqui marcada, mas eles são clarinhos. Eu já percebi que nos vídeos de Rubonite das meninas, como que fala, gente? Sublinhado, enfim. O contorno aqui, ele é um pouco mais escuro, então dá a impressão que os dias estão mais divididos. Aqui eu já sinto que ele ficou muito claro, parece que todo dia é o mesmo dia, sabe? Não tem muita demarcação, então eu sinto que ficou um pouco confuso. Mas eu tava organizando dessa forma, eu sempre gosto de ir relacionando o que vai ter no meu mês com adesivos. Às vezes fica mais aleatório mesmo, mas geralmente eu gosto de utilizar adesivos acompanhando um pouco da minha rotina. E na minha visão mensal, a gente sempre fica assim, com bastante coisa. Eu anoto, por exemplo,
filme que vai sair pra mim assistir, eu anoto coisas que depois eu vou passar pra minha semana. Então, na visão anual, eu escrevo o que eu vou passar pra mensal. E na mensal, depois eu distribuo para semanas, né? E na visão mensal, eu gosto de anotar datas importantes, feriados, coisas que eu tenho que fazer que eu não posso esquecer, sabe? Reuniões, eventos, trabalho e tal. E aqui, nesse primeiro mês de janeiro, eu tentei anotar aqui algumas coisas que eu anotava no meu planner antigo. Como, por exemplo, lista de livros para ler, filmes e séries que eu queria assistir, coisas importantes. E acabou não funcionando porque o Kimball, ele tem esse espaço aqui, né, na área, sem ser no calendário mensal, muito pequena, gente. Não dá pra escrever aqui direito. Eu senti que aqui ficou muito poluído. E aí eu já não tava conseguindo suportar. Aqui em fevereiro eu tentei manter a mesma coisa, eu só contornei aqui por fora, né? Tentei escrever aqui, tentei utilizar essa parte, mas sempre senti que tava muito apertado. Aqui eu ainda tentei de novo, mas aqui eu já vim delimitando os quadradinhos, né, contornando tudo pra ficar mais definido realmente os dias. E eu fazer ter essa clareza mental, assim, quando eu olho, eu já sei que aqui é o meu calendário mensal. Porque aqui, tipo, fica um pouco confuso, na minha opinião, né? Obviamente tem gente que pode até preferir. E aí, está sendo distribuído dessa forma. Aqui temos março, temos abril, mês do meu aniversário também, ó, os adesivozinhos. Eu vou mostrar pra vocês os adesivos que eu gosto de utilizar. Geralmente, eu imprimo meus próprios adesivos em casa, no papel mate, não tem brilho esse papelzinho. E eu pego adesivo de tudo que é lugar, principalmente do Pinterest, tá? Então, eu gosto de imprimir adesivos mais de rotina mesmo, coisas que eu possa relacionar com as minhas atividades diárias, que é o que eu coloco no meu planner. Então, tem tipo adesivo de comida, televisão, livro, academia. Enfim, a gente vai relacionando. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso em outro vídeo, tá bom? Mas aí, estava ficando assim no mês de maio também, off-campus, quem amou. Tem bastante coisa, gente, na minha visão mensal, é uma das visões que eu mais utilizo. Aqui, no mês que nós estamos, uma frase do podcast, e eu tô sempre fazendo assim, ó, delimitando os dias, porque pra mim ficou melhor de visualizar, tá bom? Gente, deixa eu falar aqui o principal ponto negativo. Eu não sei se dá pra ver direitinho no vídeo, mas eu acho que dá pra ver sim. Vocês estão vendo que essa caneta, ela tá meio que passando de uma folha pra outra? Nossa, acho que aqui não dá pra ver tanto, mas aqui dá. E na semana vai dar pra vocês verem ainda melhor. Mas vamos lá pra visão semanal. Passando aqui os meses, tem essa outra visão anual, tá? Com esse espaço em branco que eu não decidi. Mas aqui eu utilizo pra fazer minhas TBRs, né? Os livros que eu quero ler naquele mês. Geralmente não são muitos, então dá certo. E aqui começam nossas visões semanais do Kimball. Muito parecida com o Bonite. Só que um ponto, assim, pra mim que me deixou muito triste é porque aqui dá pra ver bem melhor essa caneta, que é uma das queridinhas. Deixa eu pegar ela aqui. Não sei se acontece com todo mundo, não sei se foi umidade que meu caderno pegou, se foi porque ficou na minha bolsa, o que aconteceu exatamente, mas como eu tava escrevendo com essa caneta, que é a Cis Spiro, né, queridinha por muitos, ele começou a manchar a folha, sabe, manchar muito a folha, e basicamente, ó, ficou as minhas visões, olha só, gente, ficou muito manchado, aí eu acho que não dá pra ver tanto, aqui pessoalmente tá muito pior. Mas dá pra ver que uma coisa, o que tá aqui tá passando por essa folha, sabe? E aí isso me decepcionou muito, porque ficou tipo metade do caderno assim já, praticamente. E foi quando eu percebi que estava acontecendo que eu tive que mudar, né, de caneta. Agora eu tô utilizando, nesse momento, caneta em gel. Eu tô utilizando a Klena Energel 0.3. Essa caneta é maravilhosa, eu comprei faz pouquíssimo tempo. Chegou semana passada, eu acho, e enquanto isso eu tava me revezando aí com as minhas esferográficas mesmo. Mas enfim, gente, na minha visão semanal fica sempre muita coisa,
temos lista de tarefas diárias, que eu faço todos os dias. E também tem coisas importantes para a semana e a minha listinha de hábitos. Geralmente eu coloco ou não essa daqui, que é o que vai ter na próxima semana, que eu já tô lembrando, né? Nem sempre eu faço isso, essa daqui no caso. Mas tudo se repete, ó. A lista semanal, importante, o meu habit tracker, né? Vai assim, gente, eu tenho gostado muito. É pequeno espaço, não vou mentir pra vocês. Tem dia que não cabe tudo que eu faço aqui, mas tem sido muito bom, tá? Eu não reclamaria disso. A falta de espaço, ela meio que é compensada, porque o que não tá aqui, eu consigo anotar por aqui, enfim. E tem sido bom porque quando eu tenho pouca coisa pra fazer também, cabe tudo ali bonitinho e ele não fica tão desproporcional, né? Mas eu acho que a questão do espaço, eu ainda preferia um caderno A5, né? Como é uma semana inteira em uma folha só, eu acho que eu preferi o A5. Mas enfim, aqui tem tudo basicamente bem repetitivo, gente. Os adesivos que eu tento sempre relacionar com um cafezinho, livro, fazer minha unha, como vocês podem ver. E aí aqui foi melhorando. Ó, mas aqui tá bem ruinzinho, passando tudo pra cá, por causa da caneta. Enfim, gente, pra guardar, né, guardar de recordação esse planner, ficou bem feio. Eu, pelo menos, fiquei bem triste que isso aconteceu, sinceramente, falando pra vocês aqui. Olha só, gente, isso aqui ficou muito, muito mesmo. E eu não entendi, né? Eu sei que a qualidade da folha do Kimbo não tem relação com a do Robonite, que não transfere caneta, enfim, é uma folha bem mais leve e bem mais resistente às tintas, mas a do Kimbo me decepcionou muito nesse quesito. Inclusive, já adianto pra vocês que eu não recompraria esse planner por conta disso, gente. Eu achei muito ruim isso ter acontecido, fiquei bem triste. E não recompraria mesmo, porque eu acho que não compensa, sabe? Você ter um planner que você sabe que ele vai ficar manchado, assim, porque esse planner, gente, eu levo pro meu trabalho, eu levo pra onde eu for, sabe? Se eu viajo, eu levo ele, se eu vou pra outro lugar, ele sempre tá na minha bolsa. Justamente por ele ter esse tamanho mais portátil, né? A gente já vai pensando nisso. E isso aconteceu. Então eu fiquei bem chateada. Aqui, gente, eu gosto de... Aqui não é uma washi tape, tá? É só um papelzinho mesmo, é impresso, normal. Eu gosto de fazer essas decorações. E vocês podem ver que as minhas decorações são bem clean, né? Elas não são tão coloridas, justamente porque eu gosto disso. É um pouco o meu estilo fazer algo mais fofinho, mas ao mesmo tempo com poucos elementos, assim, na folha. Talvez mude próximo ano, não sei. E aqui, ó, já começou a ficar um pouco mais colorida, né? Essa daqui também um pouco mais colorida. Eu quis fazer algo com o verde e o azul em homenagem à Copa, mas ficou bem sutil. E aqui nós já estamos nessa semana. E aqui já essa semana, hoje é domingo, então a partir de amanhã eu já vou utilizar essa página. Essa semana eu tenho uma viagem, então vai ser muito bom. Aqui eu já fiz uma decoração prévia, porque essa semana eu quero fazer alguma coisa voltada pra festa junina. E assim, ela branquinha, ela lisinha, sem nada, tá? Essa visão que a gente tem no Kimbo Wix. E esse modelo, além, né, de você vai finalizar aqui suas semanas em dezembro, você tem essas, deixa eu ver se eu acho algo em branco, essas páginas em branco, né? Acho que a maioria das pessoas já sabe no final. O meu aqui, eu coloquei meu vision board, aqui eu coloquei minhas metas. Aqui eu coloquei, gente, coisas pra não esquecer da minha rotina. Coisas que são repetitivas de toda semana, toda quinzena e todo mês. Inclusive, poderia acrescentar de 6 meses e 1 ano, né? Então, são coisas que eu sempre tô repetindo. Lavar banheiro, lavar ventilador, dar banho nos cachorros, que sou eu que banho meus cachorros. Coisas pessoais, tipo depilação, fazer uma limpa ali na galeria, WhatsApp, enfim. São coisas que a gente vai repetindo. Aqui, eu anoto todos os filmes e séries que eu li. Então, fica essa listinha aqui, que eu também utilizo pra isso. E aqui, eu fiz
por pura inspiração de uma diva que eu sempre vejo as coisas dela no Pinterest, eu fiz essa visão com as minhas leituras, né? Utilizando a capinha dos livros aqui pra vocês. E eu acho essa uma das minhas páginas favoritas do Kindle. Eu gostei muito de ter feito dessa forma. Próximo ano, eu não sei, né, como vai ser o meu sistema ainda de organização definido, mas eu sei que eu quero voltar a fazer um caderninho de leituras para poder registrar tudo isso em um lugar só, sabe? Mas não só um caderno de leituras, eu acho que eu queria fazer mesmo um media journal, em que eu consigo reunir os filmes e séries com os livros e outras coisas que eu for consumindo. Eu acho isso bem legal. Aqui eu coloquei páginas reservas, né, caso eu leia mais do que isso daqui de livros. Aqui tem minha wishlist, coisas que eu quero comprar pra não ficar só colocando coisa em carrinho e ficar com ansiedade querendo comprar as coisas. Então aqui eu tenho um pouco mais de clareza. E aí tem paginazinhas em branco. No final, gente, eu acho que vai ter aqui... aqui eu tava tentando montar o meu ecossistema de cadernos pra 2027 já, porque um pouco ansiosa, né, meus amores? Claro que sim. E aqui a gente tem várias coisas do Kindle mesmo que eu não utilizo pra nada, tá? Inclusive eu nem sei pra que serve. Aqui eu vou ter que dar uma pulada porque tem meus logins, minhas senhas, que é onde fica a lista telefônica. E aqui tem várias coisas, um mapa, informações, alguma coisa sobre plantas. Aqui temos esse adesivinho, perfeito. Adesivinho não, gente, ele é como se fosse um carimbo mesmo, prata. E aqui eu também gosto de deixar vários papeizinhos nessa partezinha de trás, que fica aqui como suporte. Mas eu guardava meus adesivos aqui, mas aí começou a ficar muita coisa e acabou não dando certo. Aqui é pra fazer parte aqui da minha lista de livros. Quando esse espaço aqui acabar, eu vou colar ela aqui do lado pra ficar meio que dobradinha pra cá. Então ela já tá aqui meio que aguardando isso. Aqui eu tenho algumas to-do lists. Listinhas mesmo que eu deixo aqui. Às vezes eu tô no trabalho e anoto alguma coisa e eu ponho aqui. E é basicamente isso. A minha única decepção com o Kindle é realmente isso ter acontecido com a caneta, com a Cisinspiro. Eu não tenho certeza pra dizer isso pra vocês com certeza absoluta, porque eu não sei exatamente onde eu escrevi com cada caneta. Mas outra caneta que eu adorava utilizar, não sei se ela tá por aqui, deixa eu procurar, era a Cis Ultra, tá? Eu amava escrever com ela, inclusive em 2025. Eu escrevi todo o meu planner com essa caneta aqui, numa folha 90 gramas, que foi um planner fichário que eu fiz, então ele era meio que um bullet journal também. Mas nada aconteceu com esse outro planner, né? Aqui eu não posso dizer pra vocês com certeza que ela manchou, porque eu não sei exatamente onde tem Cisinspiro e onde tem Cis Ultra escrito aqui, né? Mas pode ser que essa caneta também tenha manchado. Não sei se é porque normalmente quem escreve no Kindle já escreve com caneta em gel, mas eu não fazia ideia, né, de que isso poderia acontecer com a caneta esferográfica. Então foi bem decepcionante nessa parte. Em relação ao espaço, eu gostaria de um pouco mais de espaço em alguns dias. Mas não é sempre, tá, gente? Às vezes tem dia que sobra espaço, inclusive nesse espaço que já é pequeno. Então, assim, tranquilo. Mas provavelmente em 2027 eu não irei recomprar o sistema Kindle. Eu já sou bem adapta a planner, a bullet journal, a escrever minha rotina, então por isso que é bem completo. Pra quem ainda tá se adaptando, provavelmente vai ficar algumas coisas em branco mesmo, é normal. Nem toda semana a gente tem muita coisa pra escrever, né? É normal mesmo. Mas eu adoro. É um momento de relaxamento pra mim e paz quando eu pego meu planner pra começar a planejar a próxima semana. Então, é isso. Esse foi o meu Kindle Weeks 2026. Está sendo até agora. No final do ano, eu venho mostrar como ele ficou completinho pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau!